Hora de falar dos seus direitos. Moradores de uma rua do bairro do Rio Vermelho, aqui na capital, estão assustados e não é para menos não. Eles dizem que depois que começaram a ser construídos prédios ao lado das casas em que eles vivem, as paredes começaram a rachar e muito. E os engenheiros responsáveis pela obra negam que uma coisa tem a ver com a outra. Uma parede inteira ameaça desabar por causa das rachaduras. No mesmo apartamento, as fissuras aparecem em outras paredes. Os danos, segundo o morador, apareceram há 1 ano, quando começaram as obras de um prédio quase em frente ao imóvel. Está arriscando a vida da gente, não tem por onde ir, não tem de ficar aqui. No andar de baixo, o teto do banheiro pode cair. E também tem rachaduras nos outros cômodos. Muitas rachaduras. Como é que a gente consegue dormir assim desse jeito? Muita poeira também, eles falam que não é culpa deles, é culpa de quem? E essas rachaduras começaram a aparecer de quanto tempo para cá? Desde a do primeiro prédio. Já começou e agora com esse segundo prédio. A construção do edifício é motivo de reclamação por parte da vizinhança que vive na terceira travessa Manuel Rangel, no Rio Vermelho. Os moradores afirmam que a obra vem mexendo na estrutura do solo e provocando as rachaduras nas casas. As rachaduras também estão tirando o sossego de outros moradores aqui da terceira travessa Manuel Rangel. É o caso do seu Osmar, que está vendo o patrimônio dele ser engolido pela obra do prédio. Para você ter uma ideia, só aqui na entrada a gente já vê essa rachadura aqui em cima da porta. Tem uma outra rachadura bem aqui, a gente vê que é bem aqui dividindo mesmo o imóvel, e lá dentro a situação é ainda pior, até porque a casa fica muito perto da obra do prédio. Seu Osmar é dono da casa, mas mantém alugada. Para quem mora aqui, o risco foi comprovado por este laudo da Codesal, de maio do ano passado, que condena o imóvel e recomenda a saída dos moradores por causa do risco de desabamento. As rachaduras estão por toda a casa, no teto, nas paredes e no piso. Depois que começou essa construção ao lado, bate-estaca, e aí começou a danificar. O dono da casa também abriu um processo junto à SUCOM. Ele teme que aconteça o pior. Se por um acaso uma desses moradores aí vinha acontecer um desabamento, quem é o culpado? Vai ficar difícil, né? Nós fomos até a obra do prédio. O engenheiro responsável recebeu a nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. Segundo ele, toda a documentação e alvarás da obra estão em dia. Neste laudo enviado pelo empreendimento, após vistoria na casa de seu Osmar, consta o parecer de um engenheiro estruturalista. O documento diz que as rachaduras são antigas e provocadas pela estrutura frágil do imóvel e que a distância entre a cravação das estacas e a casa e o tipo das estacas usadas na obra não são suficientes para provocar os danos. Nossa, que preocupação, hein? Você viu, né? A largura dessas rachaduras, são rachaduras grandes. E esse exemplo da reportagem chama muita atenção. Imagine sua casa, seu lugar de proteção, de conforto, para onde você vai depois de um dia de trabalho, aos poucos ir se acabando dessa forma. E o medo de continuar morando lá dentro também, né? Ficam muitas dúvidas, pessoas que passam por situações semelhantes. Qual é o primeiro passo na hora de pedir ajuda num caso desse? E também como comprovar que o problema foi causado por uma obra do vizinho, né, Ricardo? Pois é, vimos ali o documento apresentado pela empresa responsável, negando que haja relação entre as obras e as rachaduras. Mas você aí está passando por algo parecido na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Então participa com a gente aqui. Andréa Silva está lá no bairro do Rio Vermelho, ao lado de um advogado especializado no assunto, e vai conversar com a gente agora. Oi, Andréa, com você. Isso, Ricardo, bom dia mais uma vez. É a terceira travessa Manuel Rangel. O serviço agora de manhã no prédio ainda não começou, não. Mas a gente está aqui, vocês mostraram aí a reportagem, imagina dormir e acordar numa tensão dessa. É o que está vivendo o seu Osmar está aqui ao lado da gente, os vizinhos também. Doutor Cândido está aqui, vai responder tudo, vai ajudar a gente nessa situação. Seu Osmar, o senhor no início da obra procurou os responsáveis, né? E chegou a ter uma conversa, uma tentativa para que o problema não se evoluísse tanto assim, seu Osmar, bom dia. Bom dia. Eu fui até a construtora, conversei com os engenheiros, ele veio até a mim, mostrei para ele o que era que estava se passando na residência. Ele veio e de repente ele sumiu. Eu disse, poxa, ele sumiu porque ele não está nem se responsabilizando por nada. Aí, não resolveu nada. O problema é que não é só a sua casa, né, seu Osmar? Desculpe interromper o senhor. Eu queria esclarecer para as pessoas, olha, em cima do telhado, que é uma casa que o seu Osmar mantém, uma casa alugada, tem umas pedras grandes, tem também saco de cimento. Não foram essas pedras grandes que caíram aí não, né, seu Osmar? Mas cai constantemente cimento, areia. Por sinal, agora já tem uma semana que eles na certa ficaram com vergonha e colocou essa tela aí.
entendeu? As pessoas estão sem cozinhar na sua residência, cozinha na casa dos vizinhos. Porque cai areia, como é que é? O senhor disse pra mim, na hora que está fazendo a comida, está caindo areia do prédio? Exatamente. Aí eu fui, conversei com o engenheiro aí disse, olha, desde quando você me processou, agora eu não posso fazer nada, entendeu? Estou tomando minhas providências. E aí fica complicado a nossa situação aqui, né? Mas ele já está documentado, viu, gente? Já procurou aí os órgãos públicos, está toda com a documentação, continua nessa luta. E aí, senhor Osmar, deixa eu partir para o doutor Cândido aqui, doutor Cândido bem ao lado do senhor, doutor Cândido Sá, advogado. E aí, doutor Cândido, numa situação dessa, o que a pessoa faz? Cabe indenização? Cabe mesmo investir numa ação para que se resolva esse problema? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Jéssica. Sem dúvida nenhuma cabe indenização. Ele tem que entrar imediatamente com a ação de nunciação de obra nova para paralisar a obra em virtude dos graves riscos que estão ocorrendo, inclusive para a vida das pessoas que estão dentro do imóvel. E após a ação de nunciação de obra nova, ele deve ingressar com ação indenizatória, pedindo todos os danos materiais que foram causados ao imóvel dele e também os danos morais, porque ele nos relatou aqui uma série de inconvenientes em hora de almoço, sustos de pedra caindo no telhado, enfim, é uma situação, portanto, absurda que nós estamos vendo aqui. Doutor, caberia uma ação com vários vizinhos, assim, porque os moradores, quem vive uma situação dessa, não só dessa obra, de outros lugares, quando há um problema que afeta vários vizinhos, eles podem se unir, se juntar para tentar resolver esse problema, buscar a solução do problema? Podem sim, podem se reunir através da associação de moradores, se tiver, que tem personalidade jurídica, ou podem se unir também numa ação coletiva, aí a depender da natureza da ação que eles pretendem ingressar. O senhor falou em indenização, como é que se calcula isso, no caso de uma situação em que afeta vários moradores, várias pessoas? Essa indenização é calculada via perícia, que é feita pela Justiça, a Justiça aí vai nomear um engenheiro para ver realmente aquilo que ocorreu, levantar um laudo e aí sim fazer chegar a um valor daquilo que deve ser reformado. Fora isso, tem indenização pelo dano moral, que aí o juiz vai arbitrar de acordo com aquilo que ele perceber que ocorreu com o seu Osmar e os vizinhos. Vou pedir licença ao senhor, porque Ricardo quer fazer uma pergunta. E Ricardo, começou o serviço, viu? O elevador já está subindo, o elevador de serviço, o Carlinhos está mostrando aí para vocês, e daqui a gente já começa a ouvir o barulho. Imagina o dia todo de obra, hein? Não é fácil não. Pergunte aí, Ricardo, que eu repasso para o pessoal aqui. Pois é, André, a minha pergunta é muito simples para o doutor Cândido, né? Nós vimos na reportagem aquele laudo apresentado pela construtora negando que haja relação entre as rachaduras e a obra. Não seria, portanto, o caso dos moradores da comunidade tentar um laudo independente, ou seja, uma avaliação neutra de um especialista de fora, para ter esse confronto aí de opinião de laudos, André? Vamos ver com ele. A pergunta de Ricardo é a seguinte: em relação ao laudo que a construtora mostra, que diz que não tem, isso não é uma responsabilidade dela, o laudo mostra isso. Eles apresentaram esse laudo. Seria o caso, Ricardo pergunta, dos moradores buscarem uma outra forma de conseguir também um laudo através de uma empresa, ou eles buscarem também um laudo para confrontar, doutor Cândido? Sem dúvida, porque esse laudo, Ricardo, é um laudo unilateral. Esse laudo foi produzido pela própria empresa que está construindo o prédio. Então não tem validade nenhuma. O dano aqui é visível, todos nós que estamos aqui estamos percebendo, e para que se paralise esse dano imediatamente, tem que ser uma ação de nunciação de obra nova, que vai denunciar tudo que está acontecendo, para que possa paralisar e vir a não ocorrer algo pior adiante. Pessoal que está em casa tomando café, que vive um problema parecido, deve estar se perguntando qual é o primeiro passo, onde que eu devo ir numa situação dessa para começar a buscar uma solução para o meu problema, onde é, doutor Cândido? Sem dúvida nenhuma, a SUCOM, Codesal, não é, buscar o apoio aí da prefeitura para resolver e também preparar os laudos, que eles têm técnicos que vêm para cá, e depois disso procurar a justiça, um advogado de sua livre escolha, ingressar na justiça pedindo realmente a anunciação de obra nova e depois a ação indenizatória. Senhor Osmar, tem uma notícia boa para o senhor. O pessoal da SUCOM disse que está vindo aqui para resolver esse problema, para acompanhar esse problema. Resolver exatamente não, mas acompanhar esse problema. São órgãos públicos que também têm uma certa responsabilidade, têm que ajudar essas pessoas. E a gente vai ficar acompanhando, viu, senhor Osmar? Bom para o senhor e para os moradores aqui, né? Ok, Jéssica, eu agradeço muito. Jéssica, Andréa, sou eu, André, doutor, senhor Osmar, obrigado. Olha, tem uma outra nota aqui, tem uma outra informação para dar para vocês. Olha, a empresa responsável por essa obra mandou um relatório, mandou aqui
aqui várias informações para a gente. Nós tentamos conversar com eles, mas eles preferiram mandar essas informações. Eles dizem o seguinte, que baseado no que foi concluído aqui, não há nenhuma correlação entre as fissuras que vocês viram aí na reportagem na residência de seu Osmar e a implantação da contenção executada para essa obra. Diz que não se observa nenhuma instabilidade do maciço, que é o terreno, que justifique o surgimento dessas fissuras. Dizem também, através dessa nota, que não acreditam que a cravação das estacas, né? É o bate-estaca que é importante na hora de fazer uma obra, é sempre feito, tenha causado estes danos, pois as mesmas, em um determinado trecho da obra, foram executadas junto à contenção, num corte vertical. Aí são coisas mais técnicas que a gente não pode entender exatamente. Então, eles dizem que a responsabilidade não é exatamente deles. Já falei para seu Osmar, a SUCOM vai vir aqui, quem sabe traz uma informação importante para esses moradores, e a gente já continua acompanhando essa história e outras também, né, Ricardo? Situações difíceis para quem vive num lugar como esse. Ricardo e Jéssica com vocês, bom dia. Tá certo, André Silva, obrigado, é isso mesmo. A gente continua aí acompanhando muito de perto essas situações vividas no Rio Vermelho e em outros pontos da cidade. Uma semana inteirinha de festa é a 4ª edição do Festival da Cidade, que faz parte das comemorações pelos 467 anos aqui de Salvador. Vários artistas vão participar dessas comemorações em vários pontos da capital. E no Farol da Barra, uma dupla que comemora 50 anos de carreira é esperada para levar